Olá, pessoal, tudo bem? Delegado Marcos Afonso aqui mais uma vez com vocês no canal A Verdade sobre o Crime. Vamos falar sobre um tema hoje que chamou muita atenção e, inclusive, eh, eu tive a possibilidade de observar que agora, início do ano, a Gazeta do Povo, ela colocou uma matéria muito interessante falando que autores de crimes voltam às ruas. O que esperar do Brasil sem manicômios judiciários, tá, pessoal? O que é que trata essa matéria? Ela fala sobre a questão da resolução 487 de 2023 do CNJ, né? Que foi emitida em fevereiro. Ela diz o seguinte, que os manicômios judiciais, né, os hospitais psiquiátricos e tratamentos psiquiátricos judiciais, eles precisam ser fechados até maio deste ano, né? Isso começou em agosto já a ser aplicado, e em maio deste ano, agora 2024, tem que estar todos fechados. Isso aí é uma forma de cumprir a lei de reforma psiquiátrica de 2001, instituindo justamente a política animanicomial do Poder Judiciário. A decisão está alinhada com o chamado movimento animanicomial, tá, pessoal? E abre a possibilidade que pessoas com transtornos mentais que cometeram o crime tenham acesso à reabilitação psicossocial em regime aberto, né, assistido em meio aberto. Bom, teoricamente é muito bonito, né? Teoricamente é muito interessante. Só que aí vem um problema. Vai se colocar nas ruas para se tratar dessa forma autores de crimes como, por exemplo, o Marcelo Costa de Andrade, que é conhecido como Vampiro de Niterói, que foi um indivíduo que matou várias crianças em Niterói, inclusive bebia o sangue dessas crianças, foi guardava inclusive na geladeira para beber o sangue das crianças. Francisco Costa Rocha, Chico Picadinho também, que matou mulheres e cortava as mulheres, e, como o próprio nome diz, Picadinho, né? Ele cortava as mulheres em pedaços, e com isso foi descoberto também, e ele, através de uma junta médica, foi determinado que eles tinham que ficar em manicômio judicial, até porque, em hospital psiquiátrico, até porque não tinham condições de conviver em sociedade. Claro que dentre tudo isso, nós sabemos os problemas que existem, né? Essas pessoas, elas são consideradas inimputáveis e é difícil você fazer com que essas pessoas cumpram, por exemplo, um atendimento num CAPS, que é um regime aberto. Aí diz os conselhos o seguinte, que não, mas em casos mais graves, excepcionais, né, muito graves, elas podem ser requisitados aí que eles sejam colocados em hospitais gerais, hospital comum, na ala psiquiátrica, né? Aí você vai fazer o quê? Segundo o que eu estou entendendo, né? Pelo menos que eu pude analisar, é que essas pessoas que cometeram crimes graves vão ser tratadas junto com pessoas que nunca cometeram crimes, que têm um problema psiquiátrico, não cometeram crimes. Então, é outro risco muito grande, né, pessoal? E que, na verdade, gera uma preocupação gigantesca, tá? Nós observamos que isso aí não é uma questão minha, uma opinião minha que eu estou colocando só aqui. Nós estamos vendo que os médicos alertam para esse risco também, tá? Uma nota de repúdio da Associação Brasileira de Psiquiatria, ABP, que declarou que a determinação que o atendimento às pessoas com transtorno mental seja cumprido em leite de hospital geral ou outra instituição de saúde referenciada pelo CAPS não é suficiente ao atendimento adequado e acurado de todos os pacientes cidadãos nessa situação de enfermidade, podendo causar grande prejuízo à saúde pública, bem como risco ao paciente, familiares e população em geral. Porque diz o seguinte, quando as pessoas forem liberadas, né, as famílias podem assumir essa responsabilidade de tê-los em casa e encaminhá-los para o CAPS, por exemplo. Agora você imagina, a pessoa com comete crime com mês vai ficar na sua residência com seus familiares, é muito complicado, vizinhos, né? Então é uma coisa muito perigosa. Foi editada sem qualquer participação ou consulta às entidades médicas especializadas, que é a coisa básica, né, gente? Eu acho que precisava ser chamado, mais uma vez eu digo, são os especialistas de plantão, que não chamam as pessoas que realmente precisam estar presentes para dizer na prática o que vivem. Essas pessoas, os médicos, os psiquiatras que trabalham com essas pessoas, convivem com esses indivíduos perigosíssimos, eles sabem o que dizer. E inclusive, ele fala que as resolução foi editada sem qualquer participação de consulta médica especializada, notadamente as associações de psiquiatria e os conselhos de medicina, como só ocorre quando políticas públicas são veiculadas à míngua de discussões qualificadas entre os segmentos sociais afetados e as diretrizes assodadamente aprovadas padecem de vícios éticos, jurídicos e técnicos. Então, assim, pessoal, é um risco muito grande, tá certo? Eu me preocupo muito com isso. Existe uma movimentação, inclusive, no Congresso Nacional para tentar evitar essa situação. Tem 2 projetos lá para tentar evitar que isso ocorra. Há uma sensação que, pelo menos da comunidade médica, que isso não vai ocorrer até maio, porque é muito perigoso. Mas você imagina a quantidade de pessoas, de crimes, de pessoas que sofrem com problemas mentais, que são consideradas inimputáveis, que estão hoje nos manicômios judiciais, né, que, como é falado, nos hospitais psiquiátricos, e vão ser colocadas às ruas dessa forma. Nós não temos condições mínimas de cuidar desse tipo de situação, tá? Então, é um risco muito grande à sociedade.
Acredito que é bom que as pessoas se manifestem através das redes sociais, coloquem sua insatisfação com isso, porque realmente é um perigo muito grande e o resultado dessa situação vão ser mais crimes, mais mortes e não vai solucionar o problema, tá bom? Eu acredito que é importante se ouça as entidades psiquiátricas, as entidades médicas, porque realmente é algo que vai nos trazer problemas. Você vê que um CAPS não tem condições de atender isso a uma pessoa desse nível de problemas psiquiátricos. Além do mais, o risco que vai existir para aqueles que convivem com essas pessoas, tá bom, pessoal? Então, vamos ter muito cuidado com isso. É o meu comentário de hoje. Agradeço a todos, um abraço e até a próxima.